para o equilíbrio do paciente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre equilíbrio e também, se der tempo, a gente vai falar sobre a flexibilidade. Eu acho, não sei se vai dar, se der tempo, a gente fala sobre a flexibilidade. São os capítulos 12, capítulos 13, que falam de equilíbrio, capítulo 14, capítulo 15 falam de flexibilidade, beleza? Essa apresentação aqui de slides contempla esses 4 capítulos, 12 a 15. Vamos lá. Deixa eu... Opa, aí. Semana passada, a gente discutiu sobre exercícios respiratórios. Então, são aqueles exercícios que têm como objetivo complementar o tratamento que o paciente está recebendo. Então, o paciente teve alguma doença respiratória, sei lá, teve pneumonia, apresentou sinusite, asma, bronquite, algum tipo de doença respiratória, obviamente precisa passar por um tratamento que é medicamentoso, então o médico vai receitar, vai passar remédio para ele e tal. E os exercícios respiratórios complementam esse tratamento. Então, por um lado, eu entro com medicamentos, por outro, eu realizo exercícios respiratórios para fazer com que o sistema respiratório do paciente volte à normalidade. A gente também disse que problemas relacionados ao sistema respiratório extravasam, passam para outras esferas da vida. Aí a gente até brincou, né? Alguém que, sei lá, está com sinusite, nariz entupido, geralmente não dorme bem. Não dormindo bem, fica estressado, nervoso, irritado, intolerante, bravo, não consegue aprender muito bem, porque a aprendizagem tem uma relação direta com o sono. Não consegue também ter uma boa saúde. Por quê? Porque o sistema imunológico não fica tão forte assim, o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Não fica tão forte assim quando a gente não dorme bem. Então, uma série de problemas geradas como consequência de um problema respiratório, no caso aqui a sinusite, né? Mais especificamente a obstrução, esse entupimento que a sinusite causa no nariz do paciente. Tratamento tem os medicamentos, tem a parte de respiratório, de exercício, tudo mais que a gente falou no ano passado. Nosso último encontro, né? Depois a gente conversou também sobre exercícios programados, mostrando que essas pessoas precisam sim, com toda certeza, receber exercícios, porque senão eles podem atrofiar e tudo mais. E é importante que a gente trabalhe os membros deles, pernas, braços e tudo mais. Bom, hoje nós vamos falar sobre equilíbrio e flexibilidade. Quando a gente fala de equilíbrio, bom, antes de eu fazer essa pergunta, o que é que vocês veem nessa imagem? Opa. Se eu falar, eu estou vendo 2 moças. Não, isso é lógico. Mas, além. O que mais? Equilíbrio. Oi? Está fazendo um equilíbrio. Então, estão fazendo o equilíbrio. Ótimo. A Fran disse que estão fazendo. A Fran disse que estão fazendo equilíbrio. É isso mesmo. Qual que é a semelhança entre elas? As duas estão de leg, sei lá, de cavada. Realmente, isso é uma semelhança. Mas não é essa semelhança relacionada à aula. A semelhança é, ambas estão treinando equilíbrio. Vou dar um zoom, tá? Eu já volto o tamanho normal da imagem. Só para você ver. Pera aí. Ó, vamos lá. Olha, essa moça, aparentemente uma praia, parece ser pelo menos. É que o rio, né? O mar, não sei, montanhas, areia. E olha lá ela, ó, toda esticada, né? Trabalhando o equilíbrio. A outra, vamos lá. Olha a outra, ó. Não na praia, mas sim em casa. Também trabalhando equilíbrio. E aí, quando a gente fala de equilíbrio, eu preciso fazer uma pergunta para você. O que vocês entendem de equilíbrio? Será que o equilíbrio só tem a ver com o corpo, com esse corpo aqui, esse tipo de equilíbrio? Ou tem outro tipo de equilíbrio? O que vocês acham? Alguém consegue me ajudar? Deixa eu... Opa, aí. Acho que é equilíbrio emocional. Emocional, isso. A Maria Antônia disse do cérebro, eu acho que ela quis dizer isso também. Emocional.
Vão ter pessoas que são, quando a gente não tem equilíbrio, a gente leva o nome de desequilibrado. Já ouviram falar de pessoas desequilibradas? São pessoas que não têm paciência, que são intolerantes, que muitas vezes têm atitudes impulsivas, atitudes agressivas, atitudes que não são respeitosas. Uma pessoa desequilibrada, alguém que não tem equilíbrio emocional. Verdade. Então, sim, o equilíbrio também tem a ver com essa questão emocional, essa questão relacionada aos nossos sentimentos. Entretanto, na aula de hoje, não vamos falar sobre esse equilíbrio, tá? Então, a aula de hoje não é sobre equilíbrio emocional, mas sim equilíbrio postural. O que é equilíbrio postural, professor? É esse equilíbrio aí que vocês conseguem ver nessas imagens. É o equilíbrio voltado para a postura do nosso corpo. Então, como é que o meu corpo, o seu corpo, como é que o nosso corpo fica, posta, como ele está, que posição que ele se encontra, isso significa equilíbrio postural, tem a ver com o equilíbrio do corpo humano, no caso da aula de hoje. Vamos lá. Opa, passou. Então, o que é, né? Vamos entender uma definição. Existem outras definições, outros significados. Eu tentei trazer um aqui para vocês que tem a ver mais com a aula mesmo. Uma observação. Essa definição não se encontra na apostila, eu trouxe de fora. Mas acredito eu que para que você entenda o porquê, o motivo da gente trabalhar equilíbrio, você tem que entender aqui, ó. Você tem que entender o que é equilíbrio. Lembra? Foi exatamente o que eu fiz com a questão respiratória. Como é que a gente vai falar de exercícios respiratórios se você não sabe o que é o sistema respiratório e como ele funciona? Aqui é exatamente a mesma lógica. Eu não sei o que é equilíbrio. Então eu trouxe para a gente entender o que é, para depois a gente falar sobre exercícios voltados para equilíbrio. Bom, tá aí uma definição. Essa definição de equilíbrio, eu vou ler, vou falando da parte por parte. Mas essa definição aqui tem dois pontos, A e B. Vamos lá. O equilíbrio postural, lembrando, postural vem de corpo, né? Postura, posicionamento, posição. O equilíbrio postural tem como objetivo, ou tem como definição, a manutenção da posição de equilíbrio. Então, toda vez que eu consigo me manter equilibrado, eu tenho aí equilíbrio. Vamos ver. Vejam aqui, ó. Olha essa imagem. Essa moça parece estar equilibrada, né? Tanto é que quando eu dei o zoom aqui, eu não vi sentimento, eu não vi expressão de sofrimento no rosto delas. Pelo contrário, parecem muito focadas. Parece que sim. Isso é equilíbrio. Equilíbrio é eu conseguir manter a minha posição por um determinado tempo, sem que eu caia. E tá? O equilíbrio postural, vocês podem perceber aí nessas imagens. Onde mais eu vejo equilíbrio postural? Em toda e qualquer posição que o seu corpo fizer. Você está andando, uma posição, precisa de equilíbrio, senão você cai. Está sentada, como eu estou aqui, eu estou meio sentado, meio para frente aqui, por causa da web, né? Da webcam. Preciso ter equilíbrio, senão também vou cair. Se eu ando de bicicleta, se eu ando de moto, tem que ter equilíbrio, senão eu vou cair também. Então, a ideia de equilíbrio postural é você ter um posicionamento, literalmente, né? Uma posição, uma postura do seu corpo e conseguir manter essa postura sem cair. Isso é equilíbrio postural. Só que esse equilíbrio se divide em dois tipos. Então, eu tenho o equilíbrio postural estático e tenho o equilíbrio postural mecânico. Professor, qual é a diferença entre os dois? É só sair a palavra. O que significa algo estático? Algo parado. Algo que não se movimenta, que não se mexe, que não anda, que não se locomove. Então, o equilíbrio estático é toda vez que eu estou parado, na mesma posição, e aí eu não caio. Então, eu estou sentado aqui, né? Meio tendido, meio para frente, meio para trás aqui. Mas eu não caí. Estou parado, não estou movimentando. Isso é o equilíbrio estático.
quando eu estou parado. Entretanto, eu me movimento. Então, há pouco eu estava lá perto do banheiro, lá né, a coordenadora chamou a gente para poder parabenizar o SEBRAC. Eu fui andando. Quando eu ando, eu me locomovo, me desloco. O meu corpo se movimenta. E se eu não tiver equilíbrio, eu vou cair. Se eu cair, eu vou sofrer as consequências, né, e tudo mais. Quando eu mexo, quando eu me movo, quando eu ando, sabe, quando eu ando de moto, quando eu ando de bicicleta, quando eu movo, esse tipo de equilíbrio é o que a gente chama de equilíbrio mecânico. Na hora, né? Lembra quando eu falei na aula, no último ponto, quando eu falava de exercícios respiratórios, a gente falou da ventilação mecânica, que é você colocar ar para dentro, ar para fora, para dentro, ar para fora. Movimento. Então, toda vez que a gente fala algo mecânico, tem a ver com algo relacionado a movimento. Tem alguma coisa aí se movimentando. Nesse caso, o assunto da aula equilíbrio, significa que é uma pessoa andando, correndo, sei lá, dando ré, indo de trás para frente, para lado. Essa é a ideia, certo? Então, equilíbrio postural apresenta-se de duas formas. Quando eu estou parado, na mesma posição, e mantenho essa posição, a gente chama de equilíbrio estático. Quando eu me movo, eu chamo de equilíbrio mecânico. O que mais? Por sua vez, na dependência de um minucioso controle realizado pelo sistema nervoso central sobre os músculos e articulações. Ponto. Eu não tenho equilíbrio se não houver um controle, uma comunicação entre o meu sistema nervoso, ou seja, entre o meu cérebro, né? Principalmente entre o meu cérebro e o meu corpo. Porque senão o que acontece? Se o meu corpo fala, se o meu cérebro dá o comando, anda, e os meus músculos não andam, não tem relação entre eles. E aí não adianta nada o comando, porque ele dá o comando para que eu ande, para que eu me locomova, mas não tem uma ligação. Aí é só o cérebro trabalhando. Em contrapartida, não adianta nada os meus músculos terem a intenção de andar, de querer caminhar, sei lá, fazer alguma coisa, e o meu cérebro não dá o comando. Então, há uma associação, uma ligação entre cérebro e músculos. E, obviamente, entre as articulações, porque são esses pontos de ligação entre os ossos. Cotovelo, joelho, aqui a parte da escápula, dedos e por aí. Legal, né? Então, essa é a ideia. Eu só tenho equilíbrio por conta do sistema nervoso central estar interagindo com os meus músculos e com as minhas articulações. Sem isso, não tem como ter equilíbrio. De tal maneira que o corpo seja capaz, aqui está a chave, ó, de sustentar certas posições estáticas. Então, eu consigo suportar, consigo sustentar. Cara, eu não vou cair, eu posso ficar em pé 10 minutos. Sem problema, eu não vou cair, porque eu estou em pé 10 minutos. Por que você não cai? Porque o seu corpo consegue sustentar essa posição. Se ele não conseguisse, você teria caído, com toda certeza. Vamos continuar para você entender que a mágica aqui do equilíbrio está em vencer a gravidade. A gente está chegando lá, vai ficar mais fácil. Vamos ver se você vai ficar doido aí, doida. Bom, então essa é a ideia, que eu consiga sustentar algumas posições estáticas sem ser vencido pela força gravitacional. Vejam, a Maria está aqui, né, presencialmente, vocês podem ver de casa. O que acontece quando eu solto a caneta? Ó, deixa eu ver se espera aí. Vocês conseguem ver? Vai. Isso. Bom, a caneta, o que acontece quando eu solto? Ó, ela não cai? Por que ela cai? Entre aspas, cai, né? Na verdade, ela é puxada. Quem que puxa a caneta para baixo? A gravidade. Então, quando eu falo de equilíbrio, significa que eu estou vencendo a gravidade. Porque a tendência é que o meu corpo caia mesmo. Pode pegar qualquer coisa. Pega um copo de água,
Joga para cima, vai cair. Vai ser puxado. Pode jogar um carro para cima, vai ser puxado. Pode jogar qualquer coisa que você quiser, vai ser puxado pela força da gravidade. E aí o desafio do equilíbrio é esse, é lutar, conseguir enfrentar a gravidade e vencê-la. Então, esse é um exercício que mostra por que algumas pessoas não conseguem ficar equilibradas. Idosos que tenham, por exemplo, Parkinson, muitas vezes não tem força suficiente, porque, e tem outros fatores também, mas um dos é que não tem força o suficiente e acabam ficando, por conta do problema de dopamina que eles têm, acabam ficando desequilibrados, fisicamente falando, e aí caem. Então, toda vez que eu falo de equilíbrio, pessoal, eu falo de algo que luta contra a gravidade. O que é a gravidade? É uma força da natureza. Eu acho que é isso, eu não sou físico, mas é alguma coisa nessa linha, tá? Eu estou falando aqui de forma bem leiga, mas é algo nessa linha, só para você entender. É uma força da natureza que puxa as coisas para a Terra, ou para o núcleo da Terra, lá para o fundo mesmo, lá para o interior, lá no magma, lá então. Já viram um filme de astronauta que o cara solta a caneta começa a voar? Tudo que você soltar lá em cima, né, no espaço, que a gente vê em filmes, flutua. Por que flutua? Porque não tem gravidade. Lá na aeronave, não estão sujeitos à lei da gravidade. Aqui no planeta Terra, sim. Tudo que, infelizmente, tudo tende a ser puxado, levado pela gravidade. Ou felizmente, né? Sei lá. Certo? Então, isso é equilíbrio. Eu preciso sustentar algumas posições estáticas, sempre vencendo a força gravitacional, a força da gravidade, ou me deslocando através de movimentos harmoniosos e também resistindo às forças contrárias. O que é isso? Movimentos harmoniosos. Quando a gente corre, a gente não corre normalmente com a mão para frente e outra para trás? Há uma simetria, há uma harmonia, uma associação, uma conversa entre o nosso corpo. Uma perna vai para frente, a outra vai para trás quando você caminha. Você não caminha como o Saci Pererê. Normalmente uma vai para trás, a outra vai para frente. Um braço vai para trás, o outro vai para frente. Isso, toda vez que você vai se deslocar, naturalmente, você tem esses movimentos que são harmônicos ou harmoniosos, que resistem também à força da gravidade. E até mesmo a forças contrárias. O que é isso, professor? Sabe quando está prestes a chover e aí começa a ventar? Por que você não cai? Por causa do equilíbrio. O que é uma força contrária? Nesse caso, no exemplo da tempestade, é um vento. O vento está contra. Se dependesse do vento, você já teria caído. O vento da gravidade. Mas mesmo assim, você consegue resistir, por causa do equilíbrio, você resiste ao vento, que é uma força contrária, e também resiste à gravidade, porque você se mantém em pé. Beleza? Então, essa é uma simples definição de equilíbrio, tanto estático, tanto quando estou parado, tanto quanto em movimento, e necessariamente eu preciso entender que há uma associação entre cérebro, músculos e articulações, é o cérebro quem dá o comando, e os músculos e articulações executam. E também preciso entender que necessariamente, que obrigatoriamente, eu vou ter que vencer a gravidade. Vencer também as forças contrárias se estiver me deslocando. Bom, depois de ter feito essa introdução, acredito que tenha ficado claro, assim, né, ou pelo menos um pouco mais claro, por que é importante a gente conseguir trabalhar o equilíbrio. Porque muitas vezes tem pacientes que caem. E aí você fala, professor, como assim pacientes? O que é isso, pacientes? Foi subjetivo. Você consegue dar exemplo mais concreto? Vamos lá. Existem algumas populações, não entendo essa palavra aqui, ó, deixa eu grifar. Não olhem para essa palavra aqui, população, cadê? Aqui, ó. Não vão entender como, sei lá, população do Acre, população do Rio de Janeiro, população de Ribeirão Preto, não. Populações aqui
tem um sentido de grupos. Grupos. Então, é necessário treinar o equilíbrio, pois alguns grupos estão mais sujeitos, suscetíveis à queda. Como assim, professor? Quais são esses grupos que você está falando aí? Vamos lá. Um grupo que está muito sujeito, muito. Idosos. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, acho que está no próximo slide, inclusive. 1/3 dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. O que significa isso? 1/3. Vou aplicar. De 100 idosos, não, de 10 idosos, 3 idosos mais ou menos caem pelo menos uma vez por ano. De 100 idosos, 30 caem uma vez por ano, mais ou menos. De 1.000 idosos, 300 caem mais ou menos uma vez por ano. De 10 mil, 3 mil. De 100 mil, 30 mil idosos caem. E de 1 milhão, 300 mil idosos caem pelo menos uma vez por ano. E a gente tem mais de 1 milhão, com certeza, de idosos no Brasil. O que isso mostra para a gente, né? A importância do equilíbrio. Não é algo simples. Acabei de falar, o Brasil tem mais de 1 milhão. Então, a gente tem pelo menos 300 mil pessoas, mais de 1 milhão de idosos, né, lógico. Tem pelo menos, muito mais de 300 mil pessoas, no caso de idosas, caindo uma vez por ano, pelo menos. Não é algo simples, porque a queda traz algumas consequências que levam à morte, geralmente. Não é regra, mas muitos morrem. Aí você vai falar, por quê? Porque caiu e bateu a cabeça? Pode ser, realmente. Uma justificativa pode ser a queda, um paciente caiu, bateu a cabeça. O Gugu, né? O Gugu é um exemplo, infelizmente, é um exemplo fatídico, um exemplo triste, mas caiu, se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça. O Gugu é um exemplo. Mas o Gugu está fora da nossa realidade. Isso acontece nos lares brasileiros mesmo. Gente como a gente, acontece. E aí, a nossa preocupação é o quê? Caramba, professor, por que os idosos caem tanto assim? Haveria uma justificativa para mostrar por que caem tanto? Tem algumas coisas. Vou falar algumas coisas aqui para vocês. Eu não sei se isso está na apostila, mas eu vou falar. É importante para você entender por que essa população cai. Só idosos caem? Eu já volto aqui nos idosos, tá? Não. Pessoas que estejam com fraqueza muscular caem. Faz um teste, fica muito tempo sem comer, depois levanta. Você vai ficar fraco. Você vai cair. Falta de força muscular. O que mais? Está em recuperação. Então, fez uma cirurgia, falo por mim, minha experiência. Fiz cirurgia porque é um tempo acamado, assim, não 100% acamado. Em alguns momentos sim, mas depois conseguia ir ao banheiro. Banheiro, cama, no máximo banheiro, cama. Nada mais. Quando eu voltei a andar, não foi tão simples assim. Eu sabia andar, é como andar de bicicleta, né? Você não esquece. Eu sabia andar, mas foi um pouco mais complicado. Minhas pernas parece que não correspondiam ao meu cérebro. Foi bem difícil. Então, pessoas que estejam passando por processo de recuperação, de reabilitação, também têm chance de cair. Então, vejam, a gente já falou no grupo dos idosos, grupo das pessoas que têm pouca fraqueza muscular. Falamos também das pessoas que estão em processo de recuperação. Tem outro grupo também muito importante. Tem a ver com... Esse aqui esse é bem legal. Pressão baixa. A turma da hipotensão também pode cair. Por quê? Por quê, professor? Porque quando a gente... Podem perceber esse calorão aí de Ribeirão, vira e mexe, você vê alguém caindo, desmaiando no circular. A temperatura alta, ou seja, quando a temperatura, na cidade mesmo está muito quente, então a temperatura do dia a dia, o dia está muito quente, esse excesso de temperatura faz com que a pressão caia, despenque. Quando a pressão cai, pressão arterial, a pressão do nosso sangue, né, cai, o paciente começa a ficar com mal-estar, se sentir fraco, se sentir sonolento, e aí acaba caindo. Acho que eu já falei 5 populações, né? E tem outras aí, muitas outras. Então, a turma que bebe, a galera da cachaça, os ébrios. Também, porque o excesso de álcool deprime o seu sistema nervoso.
ataca, prejudica o seu sistema nervoso, fica confuso e tem alguns prejuízos, você tem mais chance de cair, fica mais desequilibrado. Enfim, aí vários outros grupos. Mas eu vou falar um pouco mais dos idosos, tá bom? Professor Idosos, Lu, causas. Oi, o emocional também dá uma atrapalhada nesse equilíbrio, né? o emocional também dá uma atrapalhada. Ó, pode falar, tô te ouvindo. O pessoal É a mandou aqui, Fran. né? Oi, Fran. Ah, Muitas tô vezes sim, falando porque... porque Ah, não, pode falar, pode falar. é porque minha patroa, ela era bem, né? Fazia atividades e tudo. E quando o esposo faleceu, depois ela caiu umas 3 vezes. Acho que ela estava fora de sintonia, né? Com as pernas, ou não sei como que foi atingida, assim, para ela perder o equilíbrio. Aham. Bom, vamos lá. Tem algumas considerações. Geralmente, o nosso emocional acaba assim interferindo em grande parte do nosso corpo. Se não é quase todo o nosso corpo, né? Em todos os sentidos. Então, às vezes, isso foi uma soma. Então, vamos lá. Estava sem se alimentar. Estava sem dormir. Obviamente, o corpo estava mais fraco. Não estava bebendo água. Estava calor em Ribeirão. Já contei 5 fatores, por exemplo, tá? É só um exemplo. Todos esses fatores aumentam a chance da queda. Para piorar, ela estava assim muito triste, muito abalada, mexida com a morte do marido. Isso pode ter de alguma forma comprometido. A Fana falou, Maria, que a patroa dela perdeu o esposo e aí ela caiu. E aí isso pode ser, aí eu falei, pode ser por algum desses motivos. A certeza, se a causa exata não tem como saber, porque a gente não fez exames. Mas todos esses itens que eu somei, com certeza aumentam a chance. Por quê? Porque às vezes esse estresse, essa sobrecarga causa várias disfunções, causa várias alterações no nosso corpo. Por exemplo, você pode, estando com esse excesso de estresse, você pode ter algum tipo de crise. Se ela tiver labirintite, pode ter tido uma crise de labirintite, e aí vai ficar tonta e tudo mais. Então, sim, Fran, com certeza, de alguma forma, o emocional pode sim influenciar nisso sim. Principalmente porque o emocional faz com que você cometa algumas atitudes que aumentam a chance de você cair, como não comer, não dormir, não descansar, não fazer muitas atividades físicas, ficar só deitada na cama. Todos esses itens aí podem ser resultados de um emocional abalado, e aí você tem mais chance de cair. Ou, né? E sem contar a fraqueza, né? Você fica sem comer, fica mais fraco. De repente, escorregou em alguma coisa no chão, você não consegue se manter em pé. A força da gravidade vence, e aí você cai. Obrigado, Fred. É verdade o que você falou. Tem sentido. Obrigado. Valeu, Fran. Valeu, Luciana. É isso aí. Bom, então, causas pelas quais os idosos caem. Vamos lá. Causa 1. Não sei, né? Vou falar por mim. De vez em quando, andando aí pelas calçadas, andando até mesmo em casa, mas em casa é mais difícil. Estou andando normal. De repente, eu piso falso. E aí meu pé dá aquela torcida, aquela jogadinha assim. Só que, imediatamente, quando eu pendo para cair, o meu cérebro dá um comando para que eu consiga me equilibrar. Pode perceber, quando você pisa falso, logo, logo o seu pé já conserta. Você já consegue, já continua andando normalmente. Ali era para você ter caído. Por que você não caiu? Porque o seu cérebro foi muito rápido, deu comando, seus músculos reagiram ao comando do cérebro, você conseguiu se equilibrar e não caiu. Esse tempo de resposta, esse reflexo que eu dei o exemplo agora, diminui em idosos. Os idosos, lógico, em algum momento também pisam falso, como a gente pisa, né? Pisou falso, não viu, escorregou, sei lá. Só que, em nós, indivíduos mais novos, o cérebro corrige rápido
dá o comando rápido e os músculos entram rapidamente em ação. E aí a gente não cai porque consegue corrigir. Em idosos, não. Então, os idosos pisam falso, o cérebro é bem mais lento para identificar que aquilo é uma chance de queda, um risco de queda, sendo bem mais lento para identificar. Quando vai identificar que vai dar o comando para os músculos não respondem a tempo, o idoso cai. Então, essa é uma justificativa. O reflexo, o tempo de resposta fica bem mais lento. Outro ponto, também importante. Sabe quando você está deitada? Você está deitado? E aí, está lá deitadona, de repente, você levanta de uma vez, muda de posição rápido. Estava dormindo, levantou correndo para ir no banheiro. Quando você levantou correndo, você sentiu um mal-estar, uma sensação ruim. Parece que nossa, você chegou até a parar, ficou meio tonta. Fica, não fica? É. Você fica, a cabeça fica meio pesada, parece que, nossa, que negócio ruim, um mal-estar. O que é isso? É porque não tinha a quantidade adequada de sangue no seu cérebro, porque você estava deitada. Tanto funciona de sentado, a posição sentada para em pé, quanto de deitada para em pé. Ok? Mas geralmente isso é mais comum quando a gente está deitado. Está deitado, levanta o banheiro para ir no banheiro, ou para fazer qualquer outra coisa, e aí você tem essa sensação. O que acontece aqui nessa situação? O seu cérebro está passando por um processo que a gente chama de isquemia. Não recebe a quantidade ideal de sangue. Por isso que você fica tonto, você fica meio zonza, meio sonolenta. Mas pode perceber que logo, logo você volta. É rapidinho, você fica com a sensação de mal-estar, mas aí você continua, logo você volta e aí tá tudo bem, você acorda pro banheiro e beleza. Isso também é uma resposta do nosso organismo. Imediatamente o nosso cérebro consegue corrigir, aciona, ou o corpo consegue mandar uma maior concentração de sangue para lá, e aí tudo bem, se estava faltando sangue de forma ideal, vamos mandar sangue para o cérebro e fica tudo certo. Em idosos, esse tempo de resposta, não é que não acontece, acontece, mas é bem mais lento, muito mais lento. E aí esses idosos podem, por exemplo, cair. Porque fica tonto, né? Quem já passou sabe o que eu estou falando, você fica tonto, muito tonto. E aí o idoso, se o idoso for alguém que já tem fraqueza nas pernas, por exemplo, aumenta a chance de cair. Se é um idoso que está com a pressão baixa naquele momento, vai cair com certeza. E por aí vai. Outra justificativa, desidratação. Muitas vezes idosos são teimosos no sentido também de beber água, né? Não querem ingerir água. Não, líquidos, né? Principalmente água. Não, líquido não, porque... lembrei da Fran. Líquido quer, né, Fran? Muitos querem, né? Quer dizer, água Hoje não, professor Lucas, hoje eu tô light. Bebi muito semana passada. Ei, Fran. Então, assim, muitos... Não é que não querem beber... A Gláucia aí, ó. A Gláucia tá reclamando. Ah, é a Gláucia? Eu tô sem ver vocês hoje. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Aí, não dá para ver, ó. Eu tô caçando um negocinho aqui para ver. Só vou conseguir... Deixa eu tentar descompartilhar. Pera aí. Aí, agora vamos ver se vai. Já tentei ir lá para ver você. Ah, agora vai. Ei, Glaucia, hein? Ei, ai. Hoje não, né? Então, assim, muitas vezes o paciente... Não é que ele não quer beber líquidos, ele só não quer beber água mesmo, não tem costume. E aí, a falta de água faz com que a nossa pressão arterial despenque, caia. A pressão arterial caindo, você vai sentir mal, vai ter um mal-estar, e aí você vai acabar caindo. Você é idoso, né? Idosa. A gente também cai, mas como o foco vai falar de idosos, então mais uma justificativa é a desidratação. E uma última para fechar, tem outras, mas eu não vou ficar, né, já tá bom, eu falei 4, eu acho. Mais uma, medicamentos. Então, o idoso tem Alzheimer, por exemplo. Está agitadão, 1 grau. Anda para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, serelepe, vai daqui para lá, agitado, agitado. O que a família fala para o médico? Olha, o papai está muito agitado, o senhor não consegue
dar uma relaxadinha nele, não. O que o médico faz? Por exemplo, né, um exemplo só, dá um sedativo para relaxar o paciente. Só que, às vezes, a cuidadora tem sempre uma esperta, né, um espertão, ou um cuidador, ou cuidadora. Bom, se um comprimido relaxa, 2 vai relaxar mais, né? Então, tomou um, ainda está um pouco agitado, vou mandar logo 2. E aí administra mais um medicamento para o paciente. Quando isso acontece, o paciente recebe uma dose, uma alta dose de medicamentos, nesse caso sedativos. Na prática, fica muito mais sonolento. Então, é como se fosse um zumbi, um sonâmbulo, andando por aí dormindo. E aí o paciente pode cair, pode escorregar, pode talvez não enxerga um tapete no chão, o chão está molhado, não vê, e aí pode cair. O ambiente pode não estar bem iluminado, pode cair também. Enfim, aí tem várias outras justificativas. Então, essas são algumas justificativas por que os idosos são a população, entendam como um grupo, mais comum no sentido de quedas. Para piorar a situação, como eu falei, a queda traz diversos desfechos negativos. Não é só cair. Cair é ruim, lógico. Cair, você pode causar uma fratura, o paciente pode, com certeza, pode acabar se machucando. Isso é um fato, né? Isso realmente pode acontecer. Mas, muitas vezes, o pior não é a queda. É esse cara aqui, ó. Vou até pintar de amarelo. Medo de cair. Quem é? Então, o paciente caiu, quebrou o fêmur. Teve que fazer uma cirurgia, foi para o hospital, ficou, sei lá, 9 meses lá no hospital, um idoso. 9 meses se recuperando lá no hospital. De repente, se ele conseguir sobreviver, porque muitos pegam infecção hospitalar e morrem ali mesmo, nem voltam para casa. Se ele conseguir sobreviver à cirurgia, volta para casa. Mas quando ele volta para casa, ele volta com uma mentalidade diferente. Maria Antônia, você acha que eu vou querer ficar andando para lá e para cá? Não vou querer, porque eu fiquei 9 meses no hospital, porque eu estava andando muito, caí, quase morri, tinha alguns outros idosos comigo no quarto, todos morreram, eu não vou me arriscar, não quero cair de novo, então eu vou ficar mais quietinho, tá bom? E aí, eu, idoso, começo a ficar mais quieto, mais parado, mais na minha, e aí, de repente, eu só me limito a andar no quintal de casa e dentro de casa. De repente, começo a andar só dentro de casa. De repente, só do quarto para a sala, cozinha, banheiro. De repente, só quarto, sala e banheiro. De repente, quarto e banheiro. De repente, eu não saio mais da cama. Não saindo da cama,